Eu não comi ninguém. Foram esses 3 momentos assim mais difíceis que eu passei na minha vida. Naquela área ali, eu fui o melhor. Porrada, eu mereço porrada. Eu só acho que foi babaquice, do Zagallo e do Zico. Não tem nada melhor do que você transar antes do jogo, no dia. Ele nunca me fez porra nenhuma. Ninguém vai me parar. Não adianta. Chutando o Balde, com Jorge Cajuru. Não perca domingo, 10. Se prepare porque ele tem inteligência dos pés à cabeça. E fala rigorosamente tudo o que pensa. Bom, primeiro, Baixinho, o seguinte. Eu fiquei sabendo que você viria para São Paulo. Que você teria um encontro ao meio-dia em São Paulo com a Marlene Matos. Aí eu estava na sala com os amigos na redação, falei, eu não acredito. O Baixinho, meio-dia em São Paulo? Não, ele não vai chegar meio-dia em São Paulo de forma alguma. Eu queria começar te perguntando sobre São Paulo. Como é que é São Paulo e Romário? Por que nunca teve a ver São Paulo e Romário? Por que você realmente, definitivamente, não vai jogar aqui em São Paulo? E como é que é São Paulo para você chegar aqui, de repente, meio-dia, acordar cedo no Rio, pegar avião? Como é que é isso na sua vida? Primeiramente, eu gostaria até de parabenizar São Paulo aí pelos 450 anos aí. Uma cidade maravilhosa, né? Que é o coração aí do nosso Brasil. E apesar de eu nunca ter jogado aqui em São Paulo, eu tenho um carinho muito grande com os paulistas e a recíproca também é verdadeira. Apareceram algumas oportunidades. Na época, quando eu jogava no Vasco, na primeira vez, eu quase vim jogar no próprio São Paulo. Talvez tenha me faltado isso, ter jogado aqui, num grande clube aqui de São Paulo. E você gostaria de jogar aqui onde? No Corinthians? No Corinthians, no Corinthians. É. Por causa eu acho que o Corinthians... Não que eu seja corintiano, não é isso. É porque o Corinthians eu vejo assim que o time tem mais a minha cara aqui em São Paulo. Romário é o máximo. Talvez eu seja teu colega a partir de hoje. Que prazeraço. É, o prazer vai ser meu. E se Deus quiser, já estou começando no Carnaval de Salvador, como repórter. Como repórter? É, a gente está com a ideia de fazer um programa aí, esportivo, um pouco diferenciado. Ô Baixinho, por falar em imprensa, como é que é o seu relacionamento com a imprensa? Por exemplo, entrevista exclusiva, entrevista especial. Dificilmente você dá, dificilmente você gosta de dar uma entrevista à vontade. O problema está mais na imprensa do que em você? Não, a minha relação com a imprensa melhorou bastante nos últimos 4, 5 anos, assim, porque a imprensa aprendeu a me respeitar e a me entender como eu sou, entendeu? Hoje a imprensa sabe que quando ela me faz uma pergunta, ela vai ouvir aquilo que eu quero responder, não o que ela quer ouvir. Sabe, as perguntas são quase sempre iguais. Então, não adianta, se eu estou falando com um hoje, são as mesmas perguntas que eu vou falar amanhã. Então, por isso que eu não tenho muito interesse em dar muitas entrevistas, mesmo sendo exclusivas, porque a maioria das perguntas são sempre as mesmas. Então, o que eu vou falar é a coisa que eu já falei há 3, 4 anos atrás. Eu tenho consciência que eu sou diferente, não melhor nem pior, mas eu sou diferente e muitas coisas que eu falo têm uma repercussão diferente das outras pessoas, de outros jogadores. E isso é uma coisa boa, mas por outro lado também é ruim. E é claro que as pessoas que me acompanham, muitas coisas saem, que são mentiras. E mentira não tem muito a ver comigo. Ele é o cão. Na imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro... Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu, inclusive, respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo... Parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra, caralho. Ninguém falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás é normal. Quem é que tem? Ninguém tem. Pô, o Juca, por exemplo, um cara que eu respeito, um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando uma besteira que eu não entendo. Pai, falou besteira, pai? Falou que eu tinha que parar, que tá na hora de parar. Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, quem tem que saber sou eu. Por exemplo, tem um jornalista chamado Paulo Stein, esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda tá fazendo, porque eu não sei que credibilidade tem. Márcio Braga,
desculpa, Márcio Guedes. É outro bobalhão. Que eu não sei porque ainda as pessoas ainda... Na verdade, tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles. Deixa eu ver. Tem um que escreve no Extra. Eu não sei o nome dele, infelizmente. Tava tudo na lista para eu falar, mas eu esqueço. É outro babaca. Cláudio não sei o quê. Bobalhão. Esses são do Rio, hein? Até agora o único do de São Paulo é o Juca. Juca. Uhum. Por exemplo, tem o Datena daqui, que eu não gosto dele também. Meu irmão. Como ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas respeito ele porque ele fala a verdade. Inclusive, um dia desse ele andou me dando umas porradas verdadeiras, mas no final ele acabou indo bem. Tem uns 8, né? Porra. Tem uns aqui de São Paulo que eu não lembro o nome. Mas são ainda mais babacas do que o do Rio, porque ainda não convive comigo, só falam merda. Mas você não lembra nem o nome dele? Não lembro agora no momento. Mas eu posso, eu posso te ligar um dia para dizer, ó, aqueles. E agora, jornalista que você gosta, são poucos? Que você respeita? O Juca eu gosto. Apesar de eu achar que ele o Tostão, por exemplo, e o Armando Nogueira. Os caras mordem e assopram. Tem que decidir o que eles vão fazer. Um dia morde ou dia assopra. Lembra algum aí, Batata? Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. Deixa eu ver quem. Eu gosto do Juca. O Casagrande hoje é o melhor comentarista da televisão. Eu não acho. Você não acha? Não acho. Falo um monte de besteira. Quem que é melhor que ele para comentar a televisão hoje? Na televisão? Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, certo? Eu, sinceramente, acho o Casagrande. Então eu acho o Sérgio Noronha. Tu tá dizendo que ele é o melhor na tua opinião. Na minha opinião, claro, evidente. Tudo bem. Não que ele seja o pior. Mas, porra, aí só fala merda. Desculpa. Mas tudo bem. Falcão é um grande comentarista. O Falcão é que faz isso que você falou. O Falcão é que morde e assopra. Não. Não? O Falcão fala aquilo que eu acho que tem a ver. O Casagrande, na verdade, eu vou até me redimir aqui. Ele é um bom comentarista. Mas o meu problema, o problema do Casagrande é pessoal comigo. Então. Então não, porque ele de mim só fala merda. Eu não sei por quê. Eu, inclusive, no Estadão, na coluna dele antes da Copa, eu e ele tivemos uma discussão muito saudável. Até de burro ele me chamou. Porque ele queria que você não fosse e eu queria que você fosse. Mas isso aí eu respeito. Democrático. Olha só, dizer que eu jogo ou não jogo, quem dizer que eu não jogo é porque é burro, não conhece futebol. Todo respeito. Agora, que eu sou diferente de 5 anos atrás, é claro, pô. Que eu não corro igual... Eu nunca corri desde 18. Eu vou correr com 38, são 20 anos depois. Mas as pessoas têm que me respeitar. É simples. É só respeito. Agora, opinião, cada um tem a sua. Mas você respeita pouco o jornalista, como não? Pelos nomes que você falou, e pouquíssimo. Mas não estou dizendo que eu não respeito. Peraí. Gostar, o jornalista que você gosta, o jornalista que você não gosta. Eu não estou dizendo. Os que eu não gosto, eu não gosto de um monte. Mas não vou ficar dizendo. Eu estou dizendo desses que eu respeito, mas eu acho que não vão pelo caminho que é um caminho legal. Que estão falando coisas que você... Eles têm todo o direito de falar de mim, até porque eu estou aí para ser falado. E vende. Mas fala a verdade, pô. Não fala mentira. O cara botou que eu tô machucado na panturrilha, com fonte. Que fonte? Dá a fonte, que eu vou desmentir na hora. Isso é igual, acontece alguma coisa no clube, uma fonte da diretoria. Pô, tá por fora. Faz igual você, pô. Tu falou na fonte, hoje tu acabou falando na fonte. A fonte tem que ser falada. Então, eu tenho comigo, quando é fonte é mentira, é invenção. Mas enfim, esse jornalista, o Galvão Bueno, por exemplo, o Galvão Bueno é um cara que a gente também tem que respeitar. É um cara que segue uma linha que eu também, assim, às vezes não consigo entender um pouco. O Galvão? Não é um morde-a-sopra. Não é um morde-a-sopra, mas é uma linha meio que eu não entendo. Mas enfim. Mas a linha, de repente, não é dele, é da Globo, né? Também tem, eu não posso dizer. Claro. O Luciano do Vale eu gosto. Eu gosto de você, Cajuru. Tu é um cara maneiro. Finalmente alguém gosta de mim. Tu é um cara maneiro, tu é dos meus. Apesar de que tu, às vezes, fala umas coisas do Eurico, que eu acho que não são coisas que condizem muito com o Eurico, porque tu não conhece. Eu vou deixar até... Vai ter vai passar, porque tu não conhece o cara, você pode até falar.
Como é que você consegue ser amigo dele? Eu tenho uma grande... Você vai pro céu, Romário. Ô, Cajuru, eu vou te falar uma verdade. Eu sou teu fã. Primeiro, eu sou teu fã. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma personalidade forte e fala muitas coisas. Como eu também tenho uma personalidade como você, às vezes falo algumas coisas que não conheço. Não sei se isso é culpa tua ou minha, mas às vezes a gente... Se você tiver a oportunidade um dia na tua vida de conhecer o Eurico, eu tenho certeza, porque eu já vi você uma vez falando de umas pessoas, e logo no dia seguinte, alguém deve ter te batido a realidade sobre essas pessoas, você pediu desculpa. Claro, então isso faz parte da nossa personalidade. Não tem como isso com erro, você, volta atrás. Exatamente. Você vai mudar um pouco a tua ideia, porque eu tô falando por mim, eu só posso falar por mim, não posso falar pelas pessoas. Claro. É o cara mais firme que eu conheci no futebol. Mas eu já falei publicamente dele, porque eu não misturo as coisas, que todo mundo que convive com ele fala bem dele, inclusive em relação ao compromisso. Naquela não época tem nenhum triste, no futebol. Vamos tirar assim o Celso Barros. O Celso Barros entrou no futebol agora. Mas desse meio do futebol que eu encontrei na minha vida igual o Eurico. Nenhum. Inclusive na época dura do Vasco, na briga com a Globo e tal, que estava salário atrasado, eu inclusive falei na época publicamente que os funcionários do Vasco, mesmo com o salário atrasado, eles confiavam nele, porque eles sabiam que ele não estava pagando, porque ele não tinha dinheiro. A diferença é essa, Cajuru, ele não paga porque eu não tenho. Outros não pagam, aí quando aparece, compra um jogador. Entendeu? Que com aquele dinheiro, estou dando um exemplo de muitas coisas que acontecem. Você está devendo a 10, 20. Aí aparece o dinheiro para pagar. Se o time não vai bem, esse dinheiro compra um outro jogador. A minha diferença... Ele não faz isso. A minha diferença com ele, Romário, é uma só. Eu acho que ele antes do Vasco era pobre e depois do Vasco ele ficou rico. Ou seja, eu acho que ele roubou no Vasco. Essa é a minha opinião. É a minha sensação e minha opinião. Infelizmente ou felizmente para você, no caso, né? Infelizmente, eu discordo de você. O Eurico pode ter vários defeitos. Eu respeito, eu tenho que respeitar, é a tua opinião. Mas eu não posso considerar o Eurico um ladrão. Eu, particularmente, acho que você está enganado, mas eu tenho que te respeitar. Mas no futebol carioca, você diria publicamente aqui que muita gente roubou? Porra. Mas no futebol carioca, você diria publicamente aqui que muita gente roubou? Porra, muito futebol, muito. Eu só não vou te dizer o nome. Não precisa. Claro. Mas muito? Roubou e devem roubar até hoje. Até hoje? É. Em várias instituições? Mas em várias. E o que acontece no futebol carioca também é que o futebol carioca hoje, até esse ano, até deu uma melhorada. Mas se encontra numa decadência porque as pessoas não são pessoas confiáveis. As pessoas que têm o poder... nem todas são ladrões, mas são todas... Nem todas essas pessoas roubaram, mas fizeram algumas coisas que não são dignas. E como é que pode um dirigente ficar tanto tempo num clube, tanto tempo numa federação? Mas aí o que eu te falo, o Caju, no caso, eu vou falar pelo Eurico, eu só... esse nome aí foi o que eu citei, e você também. Ele não foi preso pelo simples fato de que não arrumaram... Não vão provar o que ele fez isso que falaram, entendeu? Eu não vou dizer aqui todas as coisas que falaram do Eurico, e nem estou aqui para ser advogado do Eurico. Claro. Eu sou amigo do Eurico e boto a mão pelo Eurico, entendeu? Não, eu boto a mão pelo Eurico. Você bota a mão no fogo pelo Ricardo Teixeira? Não. Não bota? Não boto. Não? Não. Pelo Caixa d'Água? Não. Eu não boto pelo simples fato de eu não conhecê-los. O Eurico eu conheço, e o Eurico eu convivi. Eu tenho que conhecer o Eurico, hein? Vai te catar, Romário. Eu vou fazer esse encontro. Seu encontro. Aí depois, no dia seguinte, tu vai me ligar, baixinho, tu tem razão, esse cara é casca grossa. Vem cá, você não tem nada contra os gays? Ué, como? Eles dão o que é deles, não é nada meu. Eu tenho amigos gays, tem o Gleicon, que é da Pampa Grill, tem o David Brasil, que amigos, é do Portão, tem o Amin, tem o Zé Reinaldo. Ele fala os nomes. São maneiríssimos, meus amigos, adoro eles. É, porra. Vem cá, mas você não falou ninguém do futebol, caramba? O futebol não tem gay, caramba? Mas eu não sou amigo dos gays do futebol. Tô falando dos gays que eu sou amigo, porra. Uma pergunta na bucha pra você. Esses amigos do futebol, amigos ídolos, e tão ídolos quanto você, Zico, Ronaldo, Fenômeno, esses caras todos, esses caras não são seus amigos por quê? O problema está em você ou neles? Por que você tem mais amigos fora do futebol do que no futebol? E esses caras não são seus amigos? Primeiro que poucas pessoas no meio do futebol, jogadores, por exemplo, convivem juntos, né? Então,
Para você ser amigo de alguém, você tem que conviver com aquele alguém, tem que conhecer aquele alguém. E não é o meu caso com esses caras. Então, eu nunca tive a oportunidade de conviver com nenhum deles, que você falou aí, então por isso que não são meus amigos. Mas eu não sei se o problema é meu, é em mim ou é neles. Sei que eu não sou amigo dele mesmo, não. Não é, né? Não. E não faz questão de ser? Não, nenhuma. Mas o Ronaldo, nada contra Ronaldo eles, menino, nem nada a favor. Ele carregava a tua chuteira na Copa, caramba. Você era ídolo dele, ele te tratava como ídolo e tal. Mas até hoje ele fala de você. Mas eu como... acho que eu não deixei de ser ídolo dele, não. Talvez eu continue sendo, mas a gente só não é amigo. Mas por eu quê? Não tenho... Porque a gente não convive junto, a gente vive em meios diferentes. Ele até porque ele não vive aqui, vive lá, ele vem poucas vezes, ele tem os amigos dele, eu tenho o meu. Eu não tenho nada contra o Ronaldo. Eu acho o Ronaldo um cara legal, até um bom filho, acho que isso é importante. Ele é um cara que é um bom filho, ele é um cara que tem um bom coração. Hoje ele já tem, não posso nem dizer que ele é mais um garoto, apesar de 25 anos, mas assim, no meio do futebol ele já conseguiu tudo que um jogador imagina conseguir. Eu respeito ele 100%. O Zico também. Acho ele um dos maiores que apareceu aí nos últimos 10 anos, com certeza disparado. O Zico também você coloca com esses mesmos adjetivos ou não? Claro, o Zico eu não conheço pessoalmente, conheço até menos do que o Ronaldo, né? Apesar de eu conhecê-lo mais tempo, porque o Ronaldo é do futebol agora. Mas eu só convivi com o Zico uma vez na vida, que foi alguns dias na Copa do Mundo de 88. E com o Ronaldo não. Eu convivi com ele na Copa, convivi em momentos de seleção, convocação, e a gente se via várias vezes. O Zico, por exemplo, eu nunca nem vi fora do futebol, em nenhum lugar. Mas eu não tenho nada, assim... Amigo pra você, quem vai na casa sua? E você vai na casa dele? Amigo é isso? Que não, é amigo nem pra você? sempre, nem Você sempre. define amigo? Amigo é aquele cara que você gosta, que você aprende a respeitar, aquele cara que tá do teu lado nos momentos difíceis. Esses adjetivos são os adjetivos dos amigos. E no futebol que falar a você não tem verdade. Tenho. Eu gosto de um monte de cara. Edmundo, a gente teve um problema que resolveu. A gente era amigo. Era amigo. Deixou de ser, mas isso não significa que a gente não vai voltar a ser. Eu acho que tá caminhando para ser. Para voltar a ser de novo. Pode voltar a ser amigo? Claro. Então você gosta dele? Ele é um maluco legal. É um maluco legal? Doente, piroca da cabeça, mas é maneiro. Ele é piroca da cabeça? Mas você não é piroca da cabeça? Ele é mais que eu. Mas é decente. Fala a verdade, fala na cara. Justo, né? Porque o bom é isso, é o cara que fala na cara. O problema do Edmundo que aconteceu é porque eu acho que ele se deixou influenciar por umas pessoas que falam um montão de babaquice pra ele em relação a mim e tal. Até um dia que chegou no ouvido dele que eu queria dar uma volta nele no negócio que a gente ia fazer. Pô, eu vou dar volta nele. Roberto Dinamite, você não ficou amigo dele, né? Não. Não, né? Não. O Roberto andou um tempo aí falando um monte de bobagem a meu respeito, ficou com ciúme desse negócio da camisa 11 do Vasco, uma babaquice que ele andou falando, mas passa. Pelé, não conseguiu ser amigo dele? Não, o Pelé eu não sou amigo dele. Eu tive problema com o Pelé, porque ele também andou falando de mim uma época aí, dei uma resposta a ele, mas o Pelé, a gente tem que botar assim, profissionalmente falando, Pelé é o Pelé, planeta, o resto, né? é outro planeta. Mas amigo, você não teve a oportunidade de ser dele também, e depois do que ele falou, você também falou, ficou por isso já mesmo? resolveu e tá tudo certo. Você nunca mais, inclusive, com ele algumas vezes e tá tranquilo. Maradona, você chegou a ser... Maradona é um cara, é um personagem que eu gosto. Eu gosto dele. Infelizmente ele escolheu uma vida errada, né? Mas, porra, o Maradona é gente boa. Foi o maior jogador depois do Pelé que você viu? Foi, disparado. Disparado? Claro. E depois do Maradona? Eu. Você? É mesmo, Baixinho? Vocês concordam aí? Depois do Maradona, você? E depois de você, Baixinho? Depois de mim, eu acho que é o Ronaldo. Qual Ronaldo? O Ronaldo Gaúcho. O Gaúcho? Isso é birra sua. Não sei porque você não gosta do Ronaldo Fenômeno. Quem te falou que eu não gosto do Fenômeno? Como é que o Ronaldo não pode ser depois de você, caramba? É o que eu acho, o Ronaldo... O cara desequilibrou a última Copa do Mundo, o Gaúcho ainda não ganhou uma Copa. Olha só. Depois de você, o Ronaldo. Peraí, você me perguntou o que eu acho. Claro, eu tô te sacaneando. Não adianta pressão, que aqui não tem pressão. Não tô te pressionando. Eu acho que não é a sua opinião, eu acho o Ronaldo um fenômeno. Só que o outro é melhor. O Paulo César Caju acha que o Ronaldo é um fenômeno pra hoje no futebol. E o Cláudio Adão acha que fenômeno é você, porque você não foi atleta e jogou o que você jogou. Isso aí é uma coisa até uma boa oportunidade de falar. Eu, com certeza, eu ouvi ou li uns dias desses aí alguém falando sobre isso. Eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse sido um atleta. Isso é verdade.
mas talvez eu não teria sido tão feliz como eu fui. Eu li uma sou. entrevista sua, você falando isso. Eu nunca fui atleta, porque o atleta é aquele que treina certinho, que come, que dorme. Nada dessa merda eu faço. Ô, Baixinho, e o Ronaldo, o fenômeno? Ele é atleta? Esse é fenômeno. Talvez ele é atleta, tô falando. Eu te falei, Come, bebe, faz tudo direitinho. eu não sei se é, porque eu não convivo com o Ronaldo. Entendeu? Mas numa Copa ele do é um Mundo, iluminado. você viu. Mas o Gaúcho pra você é melhor do que ele, é o quarto maior jogador, depois do Pelé, depois do Maradona, depois de você, o Ronaldinho Gaúcho, baseado em quê? Você está dizendo... me desculpa, você está falando em relação a... Você me perguntou brasileiro. Não. Falei brasileiro. Não, você falou. Mundial, eu acho o Zidane hoje, o Zidane. Eu acho que depois de mim, na minha opinião, tem o Laudrup e o Zidane, são os dois maiores jogadores. Então, você se coloca em terceiro. É. Correto? Pelé, Maradona, Romário. Depois você coloca o Zidane? Zidane. E depois o Laudrup? É. Aí depois viria o Ronaldinho Gaúcho ou não? É, pode ser. Pode ser? É. Como brasileiro, é o primeiro. Eu acho o seguinte, o Ronaldo é um jogador que era um jogador antes e hoje é um outro jogador, certo? Você concorda comigo? O Ronaldo... Indiscutível. O Ronaldo de antes, se ele fosse o Ronaldo... o Ronaldo de hoje fosse o mesmo de antes, talvez ele seria... Estaria na frente do Gaúcho. Com certeza, estaria depois de mim. Ele seria mais completo. É. Então a contusão o tirou depois de você. Atrapalhou. É? É. Você jogou mais do que ele em que, na sua opinião? Em que característica você supera o Ronaldo Fenômeno? Eu sei, porque eu estou te perguntando para você. Olha, apesar dele também fazer muitos gols, eu me coloco que eu tenho mais visão de gol que ele, eu me coloco melhor do que ele dentro da área para fazer o gol. Certo. Eu acho o seguinte, com todo respeito a muitos que tiveram, naquela área ali, eu fui o melhor. Gênio, indiscutível. O Gaúcho... Fui não, se eu treinar um pouco eu ainda sou. Técnico de futebol, qual foi o maior que você viu até hoje? Cruyff. Treinador de futebol, o maior? É? Ele diferenciava em quê? Em tudo. É? Tudo que ele falava, ele falava e mostrava porque acontecia. No Brasil não tem ninguém parecido? Tem bons treinadores no Brasil. O Vanderlei é um bom treinador. Luxemburgo? Hoje o melhor treinador do Brasil é o Vanderlei, junto com o Leão. Os dois melhores? É. Eu sou fã do Leão. Hein? Você gosta do Leão? Adoro o Leão. É? O cara do caralho. Como pessoa? Como tudo. Campeão. Campeão? E o Luxemburgo? Sacanagem que fizeram com ele, o negócio do corte lá com ele. Foi uma sacanagem enorme. E o Luxemburgo? O Luxemburgo tive problema com ele, mas resolvi e hoje ele é um cara maneiro. Zagallo é enganador? Como treinador? Não, o Zagallo a gente tem que respeitar, mas só que o Zagallo teve a fase dele de treinador. Hoje ele não é mais treinador. O Zagallo é o treinador mais vitorioso que a gente tem no mundo. Parreira? Pô, o professor Parreira é um cara que eu sou muito agradecido a ele, porque ele soube aproveitar tudo que eu tinha de bom em 94 e eu ajudei com isso a seleção. O Felipão, a gente tem que tirar o chapéu para ele também. Tanto em clube como na seleção. O cara pegou uma seleção, nunca tinha ido. Pegou a seleção numa situação difícil da eliminatória, classificou o Brasil e conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, assim, vamos dizer, em um ano, menos de um ano de trabalho. Porra, um cara desse a gente tem que respeitar. Você não daria conta como treinador de lidar com um jogador como o Romário? Por isso você não quer ser treinador? Esse é um dos motivos, mas essa coisa do futebol de concentração e de viagem são as coisas que atrapalham o futebol na minha concepção. Então, para você ser treinador, você tem que estar com o time o tempo todo e tem que viajar. Então, esse motivo também não dá para você ser treinador. Eu não vou te perguntar melhor dirigente, Pergunta qualquer um. Vou perguntar que você vai falar que é o vírus, eu não aguento ouvir isso, né? Demais para mim, né? Para mim é o Eurico. É verdade. Hein? Ei, cara, eu vi uma entrevista tua, você quer ser político? Você admite ser político? Não, vai te catar, Romário. Você leu a entrevista toda? Mas eu li que você admite. Eu admito por um motivo justo, que você vai concordar comigo. Eu tenho um instituto e tenho um projeto Romarinho, que meu objetivo é ajudar várias crianças. A gente já fez, já teve e tal. Hoje não existe mais, porque políticos terminaram com esse projeto. Então, se eu, na política, vou conseguir refazer esse projeto, eu vou entrar na política por isso. Só por isso. Eu não vou prometer que eu vou fazer casa para ninguém. Eu quero ajudar as crianças. Mais nada. Não adianta me pedir tijolo, nem cimento, nem nada. O meu objetivo é ajudar as crianças. E partido? Você vai saber escolher ou qualquer um? Qualquer um. Qualquer um? Porque é tudo igual? Eu quero ser... É claro, política é tudo igual. Você acha que o Lula tá igual aos outros? Não, eu acho que eu não votei no Lula
Você votou em quem? Votei no... Esqueci qual é o nome dele. Caramba. Votou quem? No Zé Serra? No Serra. No Lula não votei, mas eu tenho que admitir que o Lula é um cara que... É um cara do caralho. Você concorda com o Pelé, que o brasileiro não sabe votar? Não, eu acho que o povo, é o que eu te falei, o povo vota num momento assim, de simpatia. Naquele momento está se simpatizando com aquela pessoa e vota. Qual foi a mentira que mais te doeu da imprensa em relação a você nesse tempo todo? Pega a bola, chuta, Qual foi a mentira que mais te doeu da imprensa em relação a você nesse tempo todo? As mentiras que saíram em relação à minha não ida para a Copa do Mundo de 2002, que eu saí com uma mulher no hotel, que eu deixei de operar o olho, sabe? Isso, essas mentiras acabaram virando verdade. Então foi bom, você entrou num assunto bom, que eu tenho a oportunidade de esclarecer com você frente a frente. Um ano antes da Copa do Mundo, eu banquei, fui o único na imprensa brasileira, que bancou que você não iria para a Copa. E por que eu disse que você não iria para a Copa? Eu disse por quê? Porque uma pessoa da comissão técnica da seleção brasileira contou a mim e ao Juca Kfouri, lá na Rede TV, após o nosso programa, que você não iria mais na seleção brasileira com ele. E nós perguntamos para essa pessoa por quê. Essa pessoa disse que você quebrou a confiança dela, porque naquele jogo com o Uruguai, você realmente teria ficado com uma aeromoça no hotel e momentos antes de sair para o treinamento, você se atrasou porque você estava com essa aeromoça. Essa pessoa, quando contou para nós, para o Juca e para mim, e eu virei para o Juca e falei, Juca, o que eu faço? Ele falou assim, dá a notícia. E eu falei, mas do jeito que ele falou, eu vou bancar que o Romário está fora da Copa. Ele falou, é arriscado, Cajuru. É arriscado. Eu, se eu fosse você, não arriscaria. Eu demorei mais uns 3 dias, conversei com essa pessoa mais 3 dias, senti que essa pessoa estava chateada com você. Você já deve imaginar quem é a pessoa. Não. Era o treinador da seleção brasileira. O Filipão? Sim, senhor. O Filipão. Eu estou aqui até dando uma fonte. Mas eu tenho que ser sincero para a história ficar sabendo do fato. Foi o Filipão quem me contou. O Filipão disse que na comissão técnica da seleção brasileira, ele foi informado disso. Ele não viu. Ele foi informado lá no hotel que você fez isso. É isso que agora que eu tô te contando a verdade de tudo. Eu não tenho nada contra o Filipão, nem como treinador, muito menos como pessoa. Pelo contrário, hein? Apesar dele não ter me levado, eu acho ele um cara do caralho, que comigo sempre foi legal. Eu só não entendo essa situação dele ter acreditado nesse cara que pra mim é mentiroso, safado, que não existe. Vou te dar no dia do jogo do Uruguai, se eu não me engano, a gente treinou de tarde. Isso, foi de tarde. E acabou o almoço. Você foi o capitão. Deixa eu falar. Acabou o almoço, chegou no hotel o Rodrigo Paiva e o Ronaldinho. E o Rodrigo Paiva e o Ronaldinho, e eu com ele, que era o meu companheiro, ficamos até na hora da saída do ônibus. Eu fui um dos primeiros a chegar no ônibus. Isso já é mentira. E eu vou falar uma coisa pra você. Se tivesse acontecido alguma coisa, já teria falado. Porque uma coisa dessa, por que você não ia falar? A única pessoa que eu teria que esconder era da minha mulher, porra. O resto, foda-se, desculpa. Claro. O resto eu não devo nada a ninguém. Tá certo. Porra, eu teria falado. Então, isso aí, quem falou pra ele, inventou. E ele, infelizmente, entrou nessa. Acreditou nessa. Entrou, E eu vou te falar, e não teve outro motivo, porque eu me lembro, eu acho que é o seguinte, eu quero acreditar que o motivo foi técnico, ou seja, ele achava que o Ronaldinho fazia o que eu fazia, da mesma situação, e ele precisava de jogadores como o Edilson, que jogava pelos dois lados, rápido, e um jogador que cabeceava bem, que era o Luizão. A partir daí, eu respeito. Não, deixa eu acabar de falar. E continuo dizendo, naquele momento, eu jogava na seleção, tranquilo, eu era o melhor. O Filipão, ele vai juntando coisas para justificar a sua não convocação, que hoje a conclusão que eu chego é que ele fez isso. Que não te levar psicologicamente para ele era uma maneira de ter o grupo. Porque eu, sinceramente, você pode discordar de mim, eu, sinceramente, entendo que ali no grupo tinha gente que não te queria. Pode até ser, mas eu, particularmente, sabe o que eu acho, do fundo do coração? O Brasil ganhou, foi legal, parabéns. Mas se eu tivesse, seria mais bonito, porque o povo era a favor. Mas você não tem mágoa do Filipão, realmente? Não, quero nada, eu quero que o Filipão seja feliz. É até bom ter essa oportunidade para dizer para ele que ele está enganado. Enganaram ele. Se foi por esse motivo,
Ele tá enganado. Você não acredita que foi por esse motivo? Não, mas não foi, pô. Não pode ser. Até porque ele não viu. Isso que eu tô falando. O Filipão, eu tenho o Filipão como sujeito homem. Ele não vai pelo que os outros vão falar pra ele. Senão ele teria, no mínimo, me perguntado. E pelo negócio dos olhos, que eu teria operado, também não foi, porque eu conversei com ele, com o Paulo Paixão, expliquei ele tudo o que ia acontecer. E depois, quando saiu essa notícia, eu liguei pro telefone e falei com ele, ele falou, Baixinho, não é nada disso. Os caras falam pra cá, deixa eles falarem. Agora, só para fechar esse assunto, Romário, se foi por questão técnica, o Filipão não foi burro de não ter te levado para a Copa do Mundo? Não, burro ele não foi, porque ele foi campeão. Sim, tudo bem, foi campeão, mas, pô, com você lá não seria melhor, caramba? É o que eu te falo, Cajuru, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Ele era o comandante ali, ele é o treinador. E esse argumento que eu concluí, depois de muito tempo, você não concorda? Qual? O psicológico, que ele não te levar, ele ganhou o grupo? Eu acho que, eu vejo pelo contrário, a responsabilidade ficou só em cima dele. Só em cima dele? É claro, o Se grupo ele perdesse, ele não poderia voltar pro Brasil. Que com certeza tinham algumas pessoas que talvez não me queriam ali, isso aí eu acredito. Não posso te confirmar, mas acredito que existe isso realmente. Que infelizmente umas pessoas ofuscam a outra, isso é normal, a vida é assim, né? Você não sentiu isso, estando na seleção? Não. Não? Não, comigo, eu sempre tive Cajuru, o meu problema foram com dirigentes e com treinadores, nunca com jogadores. Não tem problema com jogadores, pô. Em 98, por exemplo, naquele momento difícil que eu vivi lá, te acompanhei, o seu corte, a sua emoção. Ali, evidentemente, não teve nada com o jogador. Ali foi gente da comissão técnica que bateu o bumbo pra você, que não queria te ver naquela Copa. Concorda? Mas ali é um momento que, se é um grupo de 94, talvez eu não teria ido embora. Ah, não, não tenho nenhuma dúvida. Entendeu? Você falou isso pro Dunga. É a diferença de personalidade de cada um. Claro. Mas eu respeito todo mundo. Até porque eu quero que todo mundo... De 98 você não tem nenhuma mágoa ali? Não, mágoa não. Eu só acho que foi babaquice, do Zagallo e do Zico. Você acha que foi só dos dois? O médico que poderia ter dado uma opinião na hora ali na minha frente, ele não deu nenhuma opinião. Então não foi ele que me cortou. Foi decisão, o técnico, o diretor lá era o Zico. E foi o Zico que me informou e o Zagallo que falou depois dele. Mas você acha que o Zico tinha influência naquele momento ali? Porque o Zico estava meio perdido ali naquele grupo, naquela comissão técnica. Você acha que ele tinha força para chegar no Zagallo e falar, vamos cortar o Baixinho? Claro que tinha? Sim. Você chorou no Tetra pela emoção. Chorão. Eu sou um chorão. Você chorou em 98 pelo corte e chorou em 2002 quando você queria ser convocado. Qual foi outra vez no futebol que você chorou? E a galera delirar, é gol. Esse garoto tá dando... Ô Romário, você chorou no Tetra pela emoção. Chorão. Eu sou um chorão. Você chorou em 98 pelo corte e chorou em 2002 quando você queria ser convocado. Qual foi outra vez no futebol que você chorou? Não, no momento agora não estou lembrando. Mas já aconteceu, não lembro no momento, mas com certeza aconteceu. E na vida, o que mais te fez chorar até hoje? Eu tinha um tio que era como se fosse um pai para mim. E ele, quando ele faleceu, foi um momento muito triste na minha vida. E agora minha avó, uns 2 ou 3 anos atrás também, quando faleceu, foi ruim. E quando meu pai foi sequestrado. Foram esses 3 momentos, assim, mais difíceis que eu passei na minha vida. Mais tristes. As separações te fizeram as separações eu fiquei triste, mas não chorei não. Foi até porque faz parte da vida. Pra gente concluir aquela história do fato do Uruguai, se também tivesse acontecido no Uruguai o que se falou que aconteceu da aeromoça, você concorda que isso já aconteceu outras vezes em seleção brasileira e nunca ninguém foi cortado por isso? Eu já ouvi várias coisas, mas nunca vi, então eu não posso afirmar isso. Você nunca viu com ninguém, nem com você? E vou te falar a verdade, não, isso eu nunca fiz. Não? Em concentração? Nunca? Mas depende, eu quero entender. Antes do jogo? Antes do jogo, treino? claro, eu tô falando. Pô. Durante a concentração, durante a semana em concentração, eu tô falando. Não, isso eu já fiz. Já? Já fiz. Em plena Copa do Mundo? Na Copa do Mundo também. Fez? Quando eu estava liberado. Então, no dia de folga? No dia de folga, é. Dia de jogo, dia de treino, não deu. Mas o que você acha? Você acha que é uma bobagem isso que poderia dar? É uma babaquice grande, que eu sempre fiz e sempre me senti bem. Porque o João Saldanha falava que o Garrincha fazia no dia do jogo e pronto, acabou. É o que eu te falei, eu nunca vi, mas muita gente faz, pô. Isso é uma coisa muito natural. Não tem nada melhor do que você transar antes do jogo, no dia.
Você já transou antes do jogo no dia? Já. Já? E tem mais, uns se sentem bem, outros não. Umas pernas pesam, outras pernas ficam mais leves. As suas? Cada minha fica levinha. Eu não tenho problema com isso nenhum. Mulheres bonitas na tua vida, você concorda que foi a santa bola? Muita gente tem que agradecer a bola. É verdade. Você não? Eu também, pô, tô nesse meio. Tá nesse meio? É. É? Mas eu tenho mulheres fantásticas na minha vida. Minha mãe, minha irmã, minhas 3 filhinhas, Moniquinha, Belinha, a Dadá e agora a Isabela, são mulheres fantásticas. É. As mães da a Mônica e a Daniele, que foram mulheres que foram importantes na minha vida, são mulheres que são bonitas. Legal falar de ex-mulher. Maneiro, assim, maneiro, né? não tenho nada legal contra. falar, isso é bom, isso é Não bom. deu certo, mas cada um seguiu sua vida. Você pegou a mulher que você quis no mundo, não? Porra, essa pergunta é muito... Caju, essa até que tem que gaguejar. Como eu te falei, eu sou feliz em todos os sentidos. Completa a tua pergunta. Eu sou feliz em todos os sentidos. Não falta mais nada pra você então? Nada, nada. Nada? É mesmo? Tá tranquilo. Você não respondeu qual aquilo que mais te marcou, que você nunca mais vai esquecer. Aí, a maior Positivamente? emoção. A maior emoção. E não poderia ser aquela conquista. O momento que eu mais guardo na minha carreira é aquele momento que eu beijo aqui e lindo, levanto. Lindo. Aquilo foi... Nós estamos mostrando agora aqui, vamos pegar foi agora. campeão. Foi campeão. Aquilo não dá pra esquecer, não. Não dá pra esquecer nunca mais, né? Não. Em 98 foi só o Dunga que foi solidário a você? Foi só o Dunga e o Edmundo. Só o Dunga e o Edmundo? Os outros não estavam nem aí? Os outros nem vi. Nem viu? É mesmo? Você sentiu também ali abandonado por boa parte da imprensa? Claro. Eu senti ali eu estava completamente abandonado, vou te dizer assim. Foi um momento, respondendo a tua pergunta, mais triste da minha vida, ali. Foi o mais triste? Da minha carreira. Foi o choro mais doído ali, né? Você, na verdade, acha um absurdo chamar o Ronaldo de fenômeno? Não. Não acha? Não, porque o Ronaldo é um fenômeno. A gente tem que entender o porquê do fenômeno. Por exemplo, vamos falar de marketing, realmente é um fenômeno. Mas é verdade. Mas ele não é... Ele e o Rodrigo Paiva. Mas ele fez por isso, entendeu? Dentro de campo, ele é um jogador que a gente tem que respeitar e agradecer por tudo que ele fez na Copa, que ele faz, que ele eleva o nome do Brasil. Porque na revista não ficou claro o que você falou na revista. Eu sei disso. Concorda? E na revista ficou... Eu não tenho nada contra o Ronaldo. O Ronaldo não fez nada, porra. Porque deu a impressão apesar de eu achar ali que ele poderia ter me defendido em 98 e não fez, mas eu respeito isso, que cada um tem a sua personalidade. Fora isso, ele nunca me fez porra nenhuma. Eu não tenho nada contra ele. Você não conseguiu ter essa simpatia do povo brasileiro através dessa pesquisa da Globo no Esporte Espetacular? Por quê? Porque o povo acha que o Zico jogou mais do que você? Ou porque, na verdade, você não tem muita simpatia com Cajuru, o povo? Pelo contrário. Eu tenho certeza que o povo... Tem poucos jogadores que o povo se simpatiza como eu. O problema é que a gente tem que entender que as pesquisas que são feitas, a gente não tem o resultado... Realmente, eu não vi. Pelo que ele fez no Flamengo, todos nós temos que respeitar. Ponto. Acabou. Tem mais nada. Tá, mas jogou mais que você? Não. Na minha opinião, não. Não, né? Não. Então, essa pesquisa é injusta? Pra mim é. Porque eu já imaginava quem que iria ganhar. Já sabia, mais ou menos. Você já tinha isso? Já tinham me falado que ia ganhar. Antes do resultado da pesquisa? Quando começou. Porque começaram com 10 jogadores, né? Começou com 10. Então já disseram a você, quem vai ganhar é o Zico, pronto. Ricardo Teixeira, é verdade ou não que ele chegou em você antes da Copa e falou que você iria ser convocado? Olha só. Rio, hein? Não, uma coisa eu vou falar. O que eu combinei com ele, eu vou falar aqui pra vocês, que não iria nunca sair entre eu e ele. Entre a gente. E não vai sair. Mas se um dia ele não for, porque eu... Você vai ter segredo com o Ricardo Teixeira cumpro a minha palavra. Ah. Eu sempre fui de cumprir, então eu vou cumprir. Eu sou um jornalista bem informado. Eu sei que ele me prometeu. Pergunta a ele. Ele me garantiu que você iria pra Copa. O dia que ele te responder... E aí o Filipão eu fico com a vontade de responder também. Mas quer dizer que há um segredo entre vocês dois, naquela conversa de vocês? Eu não sei se é um segredo, eu sei que ele falou uma coisa pra mim e eu pra ele, e a gente combinou aquilo que ia morrer entre a gente. Foi naquele almoço? Você teve certeza que iria pra Copa ou não?
Não, dali eu saí entusiasmado. Com algumas coisas. Olha aí, gente. Saiu entusiasmado com algumas coisas. Gente, ele teve a certeza que iria na Copa. E o Filipão, teimoso como uma mula. Isso é ele, hein? Teimoso como uma mula. O Filipão falou pra mim, falou, Cajuru, a Rede Globo pressionou, a CBF pressionou, fizeram tudo aquilo pra me sacanear e eu não levei. Falou isso pra mim, cara. Eu vou esconder de você? E deu certo. O time era bom. Quem desequilibrou naquela Copa de 2002? Ué, normalmente quem desequilibra Quem foi o Romário de 94? Não teve. Mas quem a gente tem que... eu acho que quem fez os gols foi o Ronaldinho. Então, é ele que a gente... Ele foi o jogador mais importante. Depois de Pelé, nenhum outro jogador foi decisivo numa Copa ganha pelo Brasil? Depois do Maradona eu fui. Teve o Maradona na Copa de 86 e depois foi a minha. É? É. Pô, você tá sempre depois do Pelé e do Maradona, hein, baixinho? Graças a Deus. Vem cá, eu não vou tirar de você, né, quem no grupo não queria você naquela Copa, né? Até porque eu nunca soube, não me deram nome, só me deram que realmente tinham algumas pessoas que não queriam. Todas essas coisas que eu te falei, que eu sou, na minha opinião, eu me acho melhor, terceiro melhor de todos, com certeza amanhã, ou melhor, no dia seguinte do jornal, da entrevista, porrada pra todos os lados, né? Tu sabe que tem viúva em tudo quanto é lugar, né? Claro. Então, na imprensa tem? Aí ele já sabe que eu já sei. Então pode dar porrada que tá tranquilo. Eu nem ligo, Eu já fui considerado viúva sua, hein? Ah, é? Até hoje, quando eu te defendo, até hoje. É fogo, todo jornalista tem isso. Mas tu não é uma viúva 100% não, mas de vez em quando tá me dando umas porradas. mas eu tenho que concordar, é umas porradas justas. Então por isso que a gente não vai brigar nunca. Nunca. E é verdadeira, não tem conversa. É sincero, claro. Porrada eu mereço porrada, mas que seja verdadeira. Baixinho, eu termino sempre esse tipo de entrevista, que eu tenho o prazer de fazer, especialmente quando a gente tem como entrevistado gente como você, fazendo a seguinte pergunta. Qual a pergunta que eu deixei de fazer para você e que você gostaria de ter respondido? Do coração? Do coração. Nenhuma. Você fez todas as perguntas que eu gostaria de ter respondido, principalmente as do jornalista. Você gostaria de responder? De ter respondido. E vou falar uma coisa. Eu vou botar tudo no ar, viu? Eu gostaria que você botasse... Sem edição. Isso. Com a sua permissão, fazemos uma pequena pausa na entrevista a pedido do próprio Romário. A gravação foi feita na quinta-feira à tarde. À noite, Romário me telefonou pedindo e fazendo questão de citar outros nomes da imprensa que ele havia esquecido. Como o Baixinho queria dar uma entrevista falando tudo o que ele não falou até hoje, a Band, na sexta-feira, foi ao Rio, nas Laranjeiras, após o seu treinamento no Fluminense, ceder esse novo espaço a ele, Romário. Cajuru, mais uma vez, obrigado aqui por essa oportunidade, né, que eu esqueci de dizer alguns nomes. Talvez eu não tenha uma outra oportunidade de dar uma entrevista assim tão longa. E como eu te falei, eu estou próximo de encerrar a carreira. Eu tenho que publicamente aí agradecer algumas pessoas que fazem bem ao futebol brasileiro. Não a mim, Romário, mas são pessoas de bom caráter. Não que os outros não sejam, mas essas pessoas eu conheço um pouco. E outras pessoas também conhecem e concordam comigo. São jornalistas, uns trabalham em jornal, outros em televisão, radialista, repórter, enfim. De jornal, eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu tenho um carinho especial assim, pelo Gilmar, de todo Extra. É um cara que acompanha minha carreira já há muitos anos, ele que tem todos os meus gols, e é um cara sério, e está numa situação onde está hoje, porque realmente merece. E do Globo também tem um jornalista que me acompanharam fazendo o dia a dia, que é o Maria, que é o Penedo, jornalista que eu conheço, que eu respeito e são sérios. No Jornal do Brasil tem o Luiz Augusto, que é um outro cara também que eu tenho muito carinho por ele. No Dia tem o Mauro Leão, tem a Marluce, é uma que eu também tive um problema com ela alguns anos atrás, na minha época do Flamengo, mas foi resolvido. E tem umas pessoas da Rádio Globo, que também não poderia deixar de falar, que um é o Neto, né, que era meu companheiro, hoje virou, vamos dizer assim, do outro lado, mas é um cara que sempre faz as colocações certas, não tem medo da verdade, e pessoas assim eu respeito. Eu acho que pessoas assim têm futuro nas suas profissões. Tem o próprio Gerson, um cara que sempre falou aquilo que tem que falar, tricolor, doente, né? É uma pessoa que eu aprendi a respeitar pelas colocações dele, principalmente porque sabe o que fala, até porque foi um dos melhores da posição de todos os tempos. Tem o Heraldo Leite, tem o
o Tadeu Aguiar, que hoje, se eu não me engano, ele está hoje no Globo, editor do Globo, se eu não me engano, não tenho acompanhado muito ele, mas é uma pessoa séria. Tem o Ronaldo Castro, que é um amigo que eu fiz também dentro da imprensa, que é um cara espetacular. O Luiz Mendes, que é talvez é o que tenha mais idade desses aí que eu citei até agora. Um cara que a cada dia a gente aprende uma coisa nova com ele. Parabéns aí pela sua performance, Luiz, por tudo isso que você representa aí pela gente. E na Tupi tem meu amigo e padrinho, Washington Rodrigues, um cara que, a partir do momento que eu tive a oportunidade de conviver com ele, eu aprendi a gostar dele, porque é um cara sério, um cara sincero, um cara que tem um bom coração e ajuda muitas pessoas. Obrigado por tudo, Bed. E tem o Mr. Bean, que é o Marco Vinícius, que é um companheiro aí dessa galera aí, que teve a oportunidade de trabalhar também comigo junto. É um cara que, um dos mais engraçados desses todos aí que eu falei. E às vezes dá umas quebradinhas, mas é um cara campeão, é um cara super inteligente, que sempre traz coisas boas para as pessoas com quem ele vai fazer as entrevistas, um cara muito positivo. E tem o Sérgio Noronha, seu Nonô, que sempre faz altos comentários inteligentes, coisas que, infelizmente, outros não têm capacidade para fazer o que eles fazem, o que ele faz. Mas, enfim, cada um é do seu jeito. E tem na verdade, tem muitos outros, né, que agora, assim, eu não tô lembrando. Tem alguns também que eu deixei de falar aqui, por exemplo, o Milton Neves, é um cara que está sempre em cima do muro, a gente não consegue entender o que ele quer, ou seja, se você vai no programa dele, ele te trata de um jeito, se você não vai, ele te trata de outro. Então eu não consegui definir ainda o caráter dessa pessoa, mas enfim, eu acho que é isso. Esses nomes que eu falei, o Vanucci, não posso esquecer também, que é um cara sério, que eu aprendi a respeitar. Tem o Luiz Roberto, da Globo, também um cara muito sério. Enfim, primeiro agradecer aí essa oportunidade para dizer essas coisas que eu estou dizendo, dessas pessoas que eu conheci aí durante esse tempo de futebol. Eu sei que muitos nomes desses que eu citei aí vão ficar doídos, mas eu tenho que falar aquilo que eu tenho que falar, até porque eles falam o que eles falam, ou escrevem o que eles escrevem, então eu tenho o meu direito, não é nem de defesa, é só de passar tudo aquilo que eu sinto e como eu conheci essas pessoas durante esses anos. Um abraço, eu espero que vocês tenham realmente gostado aí do programa. Um abraço, Cajuru. Não tenho mágoa, não tenho raiva e nem desgosto de todas essas pessoas que eu falei aqui. Vamos dizer que talvez elas entendam que eu falei mal. Simplesmente eu tinha vontade de falar isso, até porque são poucas as oportunidades que eu tenho e eles estão sempre escrevendo quase todos os dias, estão um programa na televisão. Apesar de que, pelo que eu tenho visto, eu vou ficar do lado de cá também. Agora eu vou ser entrevistador. Vou pedir, eu gostaria que eles viessem ao meu programa para tomar as porradinhas que eu tomei no programa deles. E a porrada vai cantar também. Então agora na Band, você como entrevistador, diga aí, qual é o primeiro que você gostaria de entrevistar? Que você tem uma sede, vem cá. Não, eu gostaria de entrevistar, na verdade, assim, porque a gente não vai, em princípio, a ideia não é chamar só um. Claro. Por exemplo, se a gente pudesse chamar 4, eu gostaria que fosse você, o Juca, o Galvão Bueno e o Renato Maurício Prado. Baixinho, brigadíssimo. Boa sorte aqui na Band, tudo de bom pra você. Obrigado. Pô, eu vou fazer a maior questão de estar nesse programa seu, quer dizer, o primeiro programa dele, ele quer Galvão, Juca, Renato, Maurício Prado e Cajuru. E o Casagrande, você quer que dia? Não, o Casagrande eu vou chamar. Vai chamar? É. Aí só você? Casão, tem nada contra você, hein? Pode acreditar. Nada pessoal contra você, eu só acho que, tem que parar de falar besteira, né? Esse é o Baixinho Romário, obrigadíssimo. Esse caboclo é o diabo.